Vamos agora ao quadro A Notícia e o Comentário Bíblico. Proposta tenta atrair doadores de sangue. O jornal A Tribuna traz uma notícia que queremos compartilhar com nossos ouvintes. Visando incentivar a doação de sangue na cidade, um projeto de lei do vereador Ademir Pestana entrou em discussão preliminar ontem na Câmara. O objetivo da matéria é conceder 2 folgas ao funcionário público municipal que realizar a doação, na data em que fizer a retirada de sangue e no dia subsequente. Quem lida com saúde sabe o estado precário em que se encontram os bancos de sangue do município, diz o vereador Pestana, que também é presidente da Beneficência Portuguesa de Santos. Há casos de cirurgias que são suspensas por falta de sangue, fazendo com que o paciente aguarde em internação. Pergunto, pastor Natanael, como o irmão vê esse problema da falta de sangue nos hospitais? É lícito, à luz da Bíblia, um crente em Jesus doar sangue ou é proibido pela Bíblia? Um cristão não só pode doar sangue, mas deve ir um pouquinho mais além. Ele deve doar e incentivar outras pessoas que o façam. Frequentemente em nossa igreja vem pedidos de irmãos ou mesmo pessoas estranhas que têm parentes dentro da igreja que nos pedem formar pessoas ou grupos de pessoas que vão a esses locais onde pode ser doado sangue e que ofereçam sangue para determinada pessoa que vai ser operado e precisa de bastante sangue. Então, quando Jesus falava aos seus discípulos, ele afirmava que ele, ao dar a vida por seus amigos, isso constituía-se na maior prova de amor. Em João capítulo 15, versículo 13, ele faz essa declaração: Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Repetindo: Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Então, com esta palavra, Jesus se colocava contra certos entendimentos estapafúrdios de pessoas religiosas que afirmam que a Bíblia proíbe a transfusão de sangue e aquele que se submeter a tal prática estará aniquilado para sempre e não participará da futura ressurreição. Particularizando aqui um comentário, a ressurreição ela vai se dar em 2 etapas. Primeiro, a ressurreição dos justos e segundo, a ressurreição do juízo final. No livro de Daniel, capítulo 12, nós encontramos essa declaração sobre a ressurreição universal. E muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. E Jesus mesmo se referiu à ressurreição universal. Todos na terra ressuscitarão, mesmo os que doarem sangue sem qualquer problema. Também nós lemos em João 5, 28 e 29, ele aponta que haverá uma ressurreição para a vida e uma ressurreição para a condenação, mas ninguém ficará sem ressuscitar. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Então não há ninguém que possa temer doar sangue e consigo ser orientado que ele não vai ressuscitar se fizer essa doação. Nós temos a felicidade de termos sido redimidos pelo sangue de Cristo. O sangue que ele derramou na cruz, reconciliando-nos e levando-nos ao próprio Jesus, que por sua vez nos amou, diz o texto bíblico, e nos lavou de todos os nossos pecados. Então Jesus resgatou a humanidade com o preço do seu sangue. O apóstolo Pedro declara: não foi com ouro ou com prata que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo,
como de um cordeiro imaculado e incontaminado. E em 1 João capítulo 3 e versículo 16, o apóstolo João também afirma o mesmo. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quando diz que ele deu a vida, sabemos que ele deu seu sangue, como temos mencionado. Então ele deu seu sangue por nós para nos salvar do pecado e da condenação do pecado, conforme aponta Paulo em Romanos 8:1, quando ele diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E o apóstolo João recomenda que façamos o mesmo para com o nosso irmão. Ele deu a sua vida por nós, nós devemos dar a vida pelos irmãos. Nisto está o amor, que Cristo deu o seu sangue por nós, e nós devemos dar o nosso sangue pelos nossos irmãos. Sem sombra de dúvidas, doar sangue é doar vida. É seguro e eficaz, além de salvar dezenas de milhões de vidas humanas. Na maior parte dos casos não há outro remédio. Sem a doação e a transfusão de sangue, um número enorme de pessoas, homens e mulheres, pais e mães de família, pessoas empenhadas no bem comum, crianças e jovens, morreria. E um homem, cristão ou não, deveria se convencer que doar parte do seu próprio sangue é um ato do mais autêntico amor, diria mais, um dever de solidariedade humana. Quando perguntaram a Jesus: quem é o meu próximo? Quando lhe contou a parábola do bom samaritano, ele disse: é aquele samaritano que, ao vir um homem caído à beira da estrada, desceu do seu cavalo, socorreu o homem, pô-lo na sua cavalgadura e foi com ele até uma estalagem, onde deixou o homem em tratamento, e disse ao dono da hospedaria: quando voltar, se ele gastar mais, eu te pagarei. Então toda pessoa devia correr para ajudar os que estão em perigo de vida e oferecer generosamente o seu próprio sangue. E eu quero dizer o que diz Tiago: aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Que tipo de pecado é esse? Pecado de omissão, porque vê alguém precisando de uma transfusão de sangue e, por motivos religiosos, impede, não apenas não dá, mas que impede outros também a fazê-lo. Isso aí é um ato indigno e é pecado de omissão, mesmo com a alegação de que está obedecendo à Bíblia Sagrada. Pastor, as testemunhas de Jeová declaram que a transfusão de sangue é proibida e sua utilização implica em aniquilamento, isso é, elimina qualquer possibilidade de ressurreição. Como refutar esse argumento usado por esse grupo religioso, citando a Bíblia em Atos 15, nos versículos 20 e 29? Vamos ler estes versículos. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue, e que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da prostituição, das quais coisas bem fazeis se vos guardardes, bem vos vá. Bom, eu quero dizer o seguinte, que há uma característica neste grupo religioso de mudanças doutrinárias frequentes. Então hoje o que seria uma verdade para eles, amanhã esse ensino é abandonado sob a alegação de que uma nova luz raiou. Ora, se nós tomarmos conhecimento da história desse grupo religioso, vamos encontrar declaração do fundador Charles Taze Russell, que disse que esta aplicação de Atos 15, 20 e 29 não era extensiva
aos gentios. Era uma ordem específica para os judeus que levantaram o problema sobre a circuncisão. Deveriam ou não os cristãos se circuncidar? Porque chegaram alguns judaizantes de Jerusalém e ensinavam aos gentios: se vos não circuncidardes e não andardes conforme o uso de Moisés, não podereis salvar-vos. Então, o próprio Charles Taze Russell, que é o fundador desse grupo, ele deu essa interpretação, alegando que não era coisa de obediência para nós cristãos, mas simplesmente para os cristãos judeus. Poderia o irmão fazer a citação do que escreveu Charles Taze Russell? Ele disse o seguinte: as proibições nunca foram para os gentios, porque eles nunca estiveram sob o pacto da lei. Isso foi publicado na Watchtower, que traduzida para o português é a Sentinela, de 15 de abril de 1909, nas páginas 116 e 117. Vou repetir: as proibições nunca foram para os gentios, porque eles nunca estiveram sob o pacto da lei. Ora, se o próprio líder fundador dá uma declaração dessa em revista que circula pelo mundo inteiro, como é que hoje surgem os próprios continuadores e dão uma interpretação errônea, levando muitas pessoas à morte pela recusa de receber uma transfusão de sangue? Em algum tempo, pastor, houve uma mudança no modo de se interpretar esses dois versículos que lemos em Atos 15, 20 e 29? Sim, é o que eu disse. Esse grupo interpretava por algum tempo que o texto de Atos mencionado se relacionava com a proibição de vacinação. E diziam o seguinte, que a vacinação era considerada a violação do pacto eterno que Deus fez com Noé, baseando sua interpretação em Gênesis 9, 1-17. E isso foi publicado na revista em inglês Golden Age, que para nós portugueses aqui é a Idade de Ouro, de 4 de fevereiro de 1931, na página 29. Então, hoje, essa revista Idade de Ouro se chama Despertai. E essa interpretação foi abandonada, conforme publicação na Sentinela de janeiro de 1954, na página 15. Então, veja duas condições. Interpreta que o mesmo texto que hoje se declara que é proibido transfusão de sangue, se aplicava o texto como significando vacinação. E essa mesma interpretação, posteriormente, em 1954, foi abandonada. E quantas pessoas não morreram, né, pastor? Quantas pessoas, porque era obrigatório nas escolas a vacinação e fazia aquela cicatriz no braço. E havia casos até de pessoas que forjavam, como quem diz, como se fosse uma cicatriz de vacina, quando não era. Pastor, se essa interpretação durou por algum tempo, que mudança foi feita depois? Bom, então nós temos o que nós chamamos de vai e vem, ou zigue-zague. Mais tarde foi o proibido o transplante de órgãos, se utilizando os mesmos textos. E explicavam, segundo que o transplante de órgão equivalia a uma transfusão de sangue. Sendo assim, ambas as práticas se tornaram proibidas. Ensinavam o seguinte: Deus permitiu que os humanos comessem carne animal. Será que isto incluía comer carne humana? Não. Isso seria canibalismo, costume repugnante a todas as pessoas civilizadas. Então ensinavam que o transplante de órgão, se a pessoa viesse a receber,
estava vivendo com a carne do doador, e seria como se fosse uma prática canibalesca. Está na Sentinela de 1º de junho de 1968, nas páginas 349. Aí está mais uma mudança que se deu. Mais alguma, pastor? Mais alguma mudança ocorreu neste entendimento? Sim, foi abolida toda e qualquer proibição de transplante de órgãos com a seguinte alegação: embora a Bíblia proíbe especificamente a ingestão de sangue, não há nenhuma ordem bíblica que proíbe especificamente receber outros tecidos humanos. Sentinela de 1º de setembro de 1980, na página 31. Aí está esse vai e vem, este zigue-zague para lá e para cá, brincando com vidas humanas. Tudo leva a crer, né, pastor, que no futuro a própria transfusão de sangue deve ser liberada pelas testemunhas de Jeová. É o que nós estamos esperando. E pergunto, pastor, restou então apenas a proibição da transfusão de sangue? Por enquanto, são componentes do sangue, nem a mesma a transfusão já é encarada dessa parcialmente liberada. Mas são componentes do sangue que são hoje feitos. E a mesma tradução de sangue, ou a mesma transfusão de sangue que foi proibida a partir de 1945, também foi revogada depois de alguns meses, só que a maioria deles não conhece. Nesse mesmo ano, a revista Consolação, que hoje se chama Despertai, publicou o seguinte: veja bem o que a própria revista publicou. Deus nunca justificou determinações que proíbam o uso de medicina, injeções ou transfusões de sangue. É uma invenção de homens que agem como os fariseus, deixando de fora a misericórdia e o amor a Jeová. Servir a Jeová não exclui o nosso raciocínio, especialmente quando se trata de uma vida humana que está a serviço dele. Então essas considerações são assim como que, ora, você segue uma religião, mas você não deixa de ter sua forma de pensar. Será que a sua inteligência não dá para imaginar que você, ao recusar uma transfusão de sangue, você está possivelmente ocasionando a morte de uma pessoa, e às vezes parente, chegado? Esta declaração está na revista Consolação, setembro de 1945, na página 29, edição em holandês. Então eu reitero aqui aos nossos ouvintes, atendam o apelo das nossas autoridades no que concerne a doação de sangue. Você não está pecando, você está praticando um ato de solidariedade cristã. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida, deu seu sangue por nós, e nós devemos dar a nossa vida, o nosso sangue, pelos nossos irmãos. 1 João 3,16.